Mas eu, Brunão, como sou um cara mais velho aqui da nossa bancada, eu cresci numa era em que o MVP, ô Brunão, era o cara era o melhor cara do melhor time da liga. Então, pra mim, não faz muito sentido não coroar o número de vitórias de uma equipe. Muito bem, pessoal, começando aqui mais um vídeo/episódio de podcast do 3 Pontos e a Falta para falar sobre a corrida pelo prêmio de MVP. Alguns caras aí já, né, que a gente esperava que fossem figurar entre os favoritos, estão despontando de fato como favoritos. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, e também tem alguns caras que, né, estão surpreendendo, acho que é o caso do Donovan Mitchell. Por exemplo, vamos falar sobre todos esses nomes aí que podem concorrer a esta grande premiação do jogador mais valioso da temporada regular aí da NBA. Bom, antes da gente começar aqui, eu peço encarecidamente para você que está assistindo para curtir este vídeo, para assinar o canal do 3 Pontos e a Falta no YouTube. Ajude a gente a chegar aos 1.000 inscritos aqui. Até o final do ano a gente quer ter essa meta para poder liberar a monetização, para a gente conseguir crescer cada vez mais e chegar a cada vez mais fãs de basquete. E o Filipão tem alguns recados também pro pessoal que tá comentando aqui nos nossos vídeos aqui do YouTube, né, Filipão? Tá muito legal, Bernão. Então quero agradecer todo mundo que tá comprando esse sonho nosso, né, de crescer o 3 Pontos e a Falta, também chegar nessa marca que seria incrível de 1.000 inscritos até o final do ano. Então quero agradecer muito o carinho do Lucas Mestriner, do Lucas Silva, do Paulo Lima, do Mundo da NBA, do Young Moto, do Kraken, Alexandre Rodrigues, do Carlori, do Matheus Brito, Rodrigo Félix Dutra, César Augusto, Pedro Henrique Santana dos Santos e o grande Eduardo Muniz também tá comentando sempre. Então, cara, a gente fica muito feliz, Bruno, de ler tantos nomes assim, aumentando a participação. É um podcast democrático que a gente quer que vocês participem, dêem sua opinião e façam o programa com a gente mesmo. Então, vamos crescer juntos, gente. É isso, vamos crescer juntos e vamos começar aqui falando agora sobre MVP. Bom, já temos aí, né, mais de 10 primeiros jogos e os nomes que a gente tinha comentado no nosso vídeo/episódio sobre quem a gente achava que ia ser MVP são os dois jogadores que estão despontando aí, né, como os principais favoritos. Até saiu recentemente a primeira MVP Ladder da temporada, né, que é aquele... Sim. Aquele... É mais ou menos parecido para quem acompanha o futebol com uma coisa dos cavalinhos do Fantástico, né? A própria NBA fica fazendo esse acompanhamento de quem eles acreditam que tá ali mais, né, próximo de conquistar o título. Bom, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo estão aí, né, disputando as cabeças desse prêmio. Quero saber de você primeiro, Filipão. Não, eu vou sugerir uma coisa. Sugira. Eu já sabendo dos spoilers, eu sugiro que você comece, meu querido. Eu passo pra você, cara. Eita, nós. Tá bom, né? Gostei. Vamos lá. Vocês querem ver o negócio pegar fogo aqui, né? Tá, bom. Eu tenho uma opinião um pouco dissonante aqui do resto dos nossos companheiros. Da bancada. Né? Eu sei que os nossos amigos estão achando que vai ser o Giannis o favorito aí, provavelmente quem vai conseguir o prêmio. Acho que isso também se baseia muito também pelo bom desempenho do Bucks, né? Esse início de temporada regular, o time tá atropelando todo mundo, a gente já falou bastante sobre o Bucks aqui no programa, mas eu continuo achando que o prêmio de MVP dessa temporada será de Luka Doncic, né? Eu tava até olhando os números aqui, né? Se você pensa, se você olha individualmente ali, cara, eles estão com números relativamente parecidos, né? Assim, você tem, nessa temporada, o Giannis tá com uma média de 32 pontos, 32,6, o Luka tá com uma média de 36 pontos. Ali na parte de rebotes e assistências é que o negócio muda um pouco, obviamente o Giannis tem uma média de rebotes maior, são 12 contra 8 do Luka, e nas assistências, né, as assistências o Luka Doncic... 12 rebotes de média. É ridículo. O que o Giannis tá fazendo de rebote nessa temporada é ridículo. Mas nas assistências o Luka dá uma equilibrada, que ele faz 8,6 de média contra 5,8 do Giannis. O que eu acredito que vai ser, né, reitero o que eu acho que vai acontecer ao longo da temporada, né, porque eu acho ainda que muitos desse favoritismo, né, do Giannis
tá calcado mais na boa fase do Bucks. O que não tá errado, porque o Giannis de fato é o líder desse time, e se o time tá jogando bem desse jeito é porque o Giannis tá jogando bem pra caramba. Mas a corrida pelo MVP ao longo dos últimos, 4, 5 anos, sempre com o passar do tempo, tendeu a dissociar bons desempenhos de times de bons desempenhos de jogadores, né? A gente viu aí acho que o melhor exemplo de todos foi na temporada passada, quando o Jokic, Exato. ele foi o MVP, mesmo com o Denver muito, muito abaixo lá na Conferência Oeste. E eu acredito que isso se dá muito porque eu creio que o pensamento vigente de quem vota no prêmio de MVP, né, sempre acaba caindo na coisa de esse jogador aqui, ele contribui muito mais para a boa campanha desse time do que em detrimento de todos os outros, né? E eu acho que essa é a situação que vai acontecer com o Dallas esse ano, cara. Eu acho que o Luka Doncic vai carregar esse time muito mais nas costas do que ele vem carregando, e com ele jogando mais do que ele vinha jogando nas temporadas anteriores, eu acho que as chances dele ser um MVP aumentam muito mais. Eu acho assim, quando eu tava preparando aqui os dados para o programa de hoje, quando eu vi o PER de cada um desses caras, o PER, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, é o Player Efficiency Rating, que eles medem a eficiência de um jogador, literalmente a importância do jogador à sua equipe. Eles pegam basicamente todos os dados, né? Porcentagem de arremesso de quadra, porcentagem de arremesso de 3, roubo de bola, toco, tudo, né? E subtraem as coisas ruins, subtraem os turnovers, subtraem os erros, né, de arremesso. Mesmo assim, o Luka, Bruno, tem 36.7, ridículos 36.7. O Giannis tem 33.4. Os dois estão basicamente liderando assim de braçada essa corrida. E vocês sabem quem é o terceiro? O Guilherme Jacobs, Shai Gilgeous-Alexander. É o terceiro em PER hoje na liga Mas pra você ver a diferença de qualidade entre o Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo e o resto da liga. Como eu falei, o Luka tem 36.7, o Giannis 33.4, o Shai tem 28.8. É uma diferença brutal de eficiência, né, de impacto real. Então, Bruno, você mencionou o Luka Doncic, eu concordo plenamente. Eu acho que o que ele tem jogado mesmo, e principalmente levando em conta o seguinte, quando você é o Dallas Mavericks e você troca o Jalen Brunson, e você não traz ninguém de volta, a sua maior contratação para suprir a carência do Jalen Brunson é jogar mais, é depender mais do Luka Doncic, é a definição de MVP, né? O volume de jogo que ele tá tendo no Dallas é um absurdo. Mas eu, Brunão, como sou um cara mais velho aqui da nossa bancada, eu cresci numa era em que o MVP, o Brunão, era o melhor cara do melhor time da liga. Então, pra mim, não faz muito sentido não coroar o número de vitórias de uma equipe. Tá claro que o Dallas, pra mim, é pior do que o ano passado, e ainda assim tá começando melhor do que o ano passado, passa pela mão do Luka, mas não dá pra ignorar o fato de que o Giannis, Bruno, tá liderando o único time invicto da liga. Pode ser que hoje, segunda-feira, eles percam pro Atlanta Hawks hoje do Trae Young, que não é nenhum absurdo, mas mesmo assim, se ele começar do 9-0, que é a melhor campanha da história deles, eu acho que é uma coisa muito, muito pontual que não pode ser ignorado. O Giannis ancora a melhor defesa da liga no momento. Ele é o quinto melhor em plus-minus, ou seja, com o Giannis em quadra, o Bucks lidera seus adversários por 94 pontos, que é um absurdo. Ele é o claro favorito a jogador defensivo do ano no momento, pra mim. Nos 9 jogos até agora, Bruno, só em 3 eles ficaram atrás do placar por mais de 1 minuto e meio. Tá bom pra vocês? Essa estatística é absurda. As médias do Giannis, como você trouxe, Bruno, 32.6 pontos, 13 rebotes, arredondando pra cima, 13 rebotes por jogo, 6 assistências, que é muito alto, 1 bloco e meio por jogo, o que faz ele figurar no top 10 de bloco, 55% de quadra, e tudo isso em 33 minutos só. Ou seja, tem praticamente 33 pontos em 33 minutos por jogo, que é um absurdo, um ponto por minuto. Liderando o Bucks, como eu falei, no seu melhor começo de temporada da história, sem o Chris Middleton, sem o seu segundo melhor jogador. Ou seja, o Bucks é claramente o melhor time da liga, e o Giannis jogando sozinho, Bruno.
tá jogando sem sem o segundo jogador dele, sem o seu Robin, sem o seu companheiro, ou seja, esse time quando o Middleton voltar, vai ser ainda melhor, né? Então assim, Bruno, o Bucks tem só mais um back-to-back, que é um jogo, 2 jogos seguidos, né, 2 noites seguidas de jogo até janeiro, tem só mais um. Ou seja, o Giannis vai estar descansado e eu espero com certeza que ele mantenha seus números assim astrológicos até então. Então, cara, não ficaria chateado se o Luka vencesse, mas hoje, pra mim, não tem como não ser o Giannis Antetokounmpo. Eu passo a bola pro meu querido amigo Guilherme Jacobs. Jacobs, e aí? Eu sei que você também acha que o Giannis vai ser o MVP, mas eu quero Bruno, sua opinião. Então, mas não, calma. Eu tenho uma pergunta pra você. Eu quero saber o que você quer que eu responda. Quem eu acho que vai ganhar o MVP ou quem eu acho que merece o MVP? Vixe, Maria, mas isso é uma pergunta tão subjetiva, eu acho, de quem você acha que merece ganhar, porque sempre vai ser dissonante de quem ganha de fato. Eu vou responder as duas, tá? Tá, beleza, vamos lá. Eu acho, veja, é comum um jogador na NBA ganhar mais de um MVP, assim, não comum, né? Mas não é raro, assim, que um cara que ganha o MVP consiga ganhar o outro. A gente já viu isso acontecer com vários jogadores. Agora, ganhar 3 é mais difícil, especialmente em um período de tempo tão curto. Eu sei que tem 2 anos aí do Jokic, mas antes disso foram 2 seguidos do Giannis, né? Então não faz muito tempo que ele ganhou 2 MVP seguidos. E a gente sabe que a mídia norte-americana que decide ali o MVP gosta muito de narrativas, de novas narrativas, né? E o Doncic é um cara profetizado para ganhar MVP desde antes dele ir pra NBA. E eu já profetizei isso, o Felipe já profetizou isso, porque qualquer um que assiste o Luka Doncic, é óbvio que o Luka Doncic vai ganhar MVP um dia, e pode ser que seja esse ano, e se for esse ano, não será uma grande surpresa. Mas pra mim tem 2 fatores que me fazem colocar o Giannis acima do Luka, certo? Eu acho que o Giannis merece mais nesse momento. Eu não preciso relembrar os números que o Felipe acabou de falar, ele já disse todos esses números, mas eu queria destacar um ponto, então, que vai um pouquinho além da matemática aí, vamos dizer assim. Pra quem tá nos assistindo no YouTube, eles sabem que a gente adora falar das coisas intangíveis, então pronto, deixa eu falar. Eu amo essa palavra, cara. Muito bom, tinha que virar um bloco os intangíveis, né? Mas vai lá. O que aconteceu esse ano na NBA? Aconteceu que um monte dos caras que a gente trata como garantidos não estão mais produzindo resultados garantidos. Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James, um monte desses caras. Claro que ainda tem jogadores feito o Luka Doncic, que tá ganhando, o Mavericks tá vindo de 3 vitórias seguidas, ele tá jogando absurdo, e por isso que ele está nessa competição por MVP. Ouso dizer que o Shai Gilgeous-Alexander merece estar entre os 10 melhores jogadores da temporada, talvez entre os 5. Eu sei que eu sou torcedor do Thunder, então... No momento, sim mesmo. Mas eu acho que ele... E era o terceiro, não tem como, né? Exato. E o que ele tem jogado, assim, ele é... Se ele quiser, ele faz 30 pontos. Ele tá nesse ponto na carreira dele. Se ele quiser, ele faz 30 pontos em quadra, 5 rebotes, 5 assistências. Ele consegue criar um jogo de 35 e 5 tranquilamente. Isso, pra mim, demonstra um cara que é elite. Eu acho que vai ser muito difícil não haver rumores de trocas com ele, porque a galera sabe que o Thunder pode negociá-lo. E eu acho que o Thunder vai ter que negociá-lo se quiser fazer um tanking pelo Wembanyama. Eu não sei se o Thunder vai querer trocar, mas vai ter gente atrás dele, tá? Mas muitos dos que a gente trata como garantia não estão mais sendo garantia. Esses grandes astros ali do top 5 da NBA, concordo. Vai. Mas o Giannis tá. Não só o Giannis tá sendo a garantia ainda, como ele é claramente o melhor desses caras. Se você pegar os 5 melhores jogadores da NBA, que eu acho que a maioria das pessoas ia colocar Steph Curry, ia colocar Kevin Durant, ia colocar Luka Doncic, ia colocar o próprio Giannis. Pô, ele é o melhor dos 5. Eu sei que o Doncic tá ali fazendo o que ele tá fazendo também, mas... Sim. E aí entra o segundo fator, assim, além do Giannis ser esse cara que ainda traz a garantia das vitórias, ele traz uma garantia de vitórias, eu diria, além do que o Luka faz. Não é porque o Luka é ruim, é porque o Luka tem um time inferior, sim, mas o Giannis, ele domina um jogo, ele é a prova de derrota de um jeito que o Doncic não está conseguindo ser, porque o jogo do Doncic, naturalmente, é um jogo que puxa mais pra ele. O que ele faz em quadra, se você vê a usage dele, né, o quanto o Mavericks usa dele, é um negócio histórico, assim.
Lá em cima os números dele. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas é absurdo o quanto ele tá sendo usado. O Giannis, justamente, em 33 minutos, como o Felipe falou, e sem o Middleton, ele faz um jogo que parece que levanta todo mundo com ele, de um jeito que o Doncic, eu acho, não está fazendo, em grande parte por necessidade, porque o elenco ao redor dele é muito mais fraco que o do Giannis, mas o Doncic não faz. E o Giannis faz. O Giannis faz esse jogo que transforma o time do Bucks num negócio que é claramente o melhor time da NBA. Por isso, pra mim, ele merece ser o MVP. Agora, se o Mavericks ficar, sei lá, entre os 4 melhores do Oeste e o Doncic mantiver uma média de 36 pontos, eu não sei se a mídia vai dar pro Giannis. Eu acho que e seria merecido que o Doncic fosse um MVP, seria merecido que ele ganhasse esse prêmio se ele conseguir uma coisa dessa com o elenco que ele tem, que é um elenco muito fraco, que é um time que piorou do ano passado pra cá. Mas se ele termina ali com 36 pontos de média, botando esse time entre os 4 melhores do Oeste, pô, é uma discussão muito boa. Sim. Agora, também se o Giannis fizer uma temporada de mais de 30 pontos de média, de mais de 10 rebotes de média, figurando entre os melhores jogadores defensivos da liga, e o Bucks terminar com 65 vitórias, 60 vitórias, sabe? Rapaz, a discussão é muito boa. Mas, mais do que tratar de quem vai ganhar o MVP aqui, porque eu não tava aqui semana passada, eu queria dizer isso, assim, ó, a superestrela da NBA é o Giannis Antetokounmpo. O título da NBA passa por Milwaukee. Se você quiser ganhar, você tem que ganhar de Milwaukee, seja do time do leste ou do oeste, ou você ganha sabe, se você não tem como competir com o Milwaukee Bucks, você não tem como ser campeão da NBA, porque no momento, se você não tem um cara que pode ao menos irritar o Giannis um pouquinho, sabe, o que o Cavs tem no Evan Mobley, por exemplo, brother, você não tem a menor chance nos playoffs. Desculpa, não dá, não tem como, porque o que esse cara virou. Exato. Times baixos, né? Não tem como sonhar. Exato. Então veja, hoje eu acho muito difícil cravar entre Giannis e Luka. Eu acho que o Luka, por questões de narrativas, talvez ganhe, a não ser, como eu falei, que o Giannis se mantenha no nível que ele tá agora. Porque se o Giannis se mantém como tá agora, se o Bucks se mantém ganhando o que tem ganhado, assim, claramente o melhor time da liga. Não tem discussão, assim, sabe? É um negócio meio, será que é o Suns? Não, é o Bucks. Isso está muito claro. E se que eu não sei se vai acontecer, tá? Porque ele vai ser poupado, vão chegar lá na frente, eles vão começar a cuidar da saúde dele e do Middleton, porque eles estão de olho nos playoffs. Eles sabem que nos playoffs é quando o negócio vai ficar de verdade intenso. Sim, então, muito cedo pra mim, mas hoje eu dou... Vai lembrar isso, galera. Um pouquinho a gente tá falando hoje, né? Hoje o MVP seria isso. Esse é um tópico que a cada 2 meses a gente tem que voltar pra ele, cara, sabe? A gente tá analisando um retrato e MVP é filme, né? MVP é um negócio que tá em movimento. Exato. Mas assim, eu acho agora eu vou dizer pra vocês, só, desculpa, Bruno, antes de dizer. Mavericks contra Bucks, quando for ter, é o jogo, assim... É o jogo pra olhar. Tudo pra ver esse jogo, viu? Sim. Mas eu achei interessante dessa discussão aqui. Eu queria ouvir um pouco a perspectiva do Felipe a respeito disso. Que, esportivamente falando, né? Acho que o consenso aqui é que, esportivamente falando, há argumentos para que os dois estejam na corrida, né? Não é um negócio injusto em termos de desempenho esportivo. Mas aí, tendo isso como um meio termo aqui na discussão, a escolha do MVP acaba indo muito pra essa questão da narrativa, que eu acho que toca até em questões mercadológicas, assim. Sim. Isso me levou um pouco pra um raciocínio aqui, né? Que se você parar pra pensar, né? Assim, essa escolha de MVP, ela já há alguns anos, ela sinaliza essa troca de guarda, né? De geração da NBA, né? Como a gente falou, os caras que a gente tá acostumado a ver nessa conversa desde, sei lá, o início dos anos 2010, assim, tipo, o LeBron, o Kevin Durant, o Curry, né, o James Harden correndo por fora. A gente... Eu enxergo o Giannis como elo dessa geração pra essa geração que já tá vindo com os 2 pés na porta. E aí é o Luka Doncic, é o Jason Tatum, que inevitavelmente eu acho que daqui a 2, 3 temporadas vai começar a aparecer também. O Ja Morant, que já apareceu um pouco na temporada passada nessa discussão e tá aparecendo agora nessa, né? Você acha que talvez o fato assim, né, obviamente, partindo do pressuposto de que há méritos esportivamente falando pra qualquer um dos dois ser campeão, você acha que existe um pouco dessa influência mercadológica de narrativa, Felipão, no sentido de que talvez o Giannis ganhando esse ano ainda dá uma segurada nessa troca de guarda que tá parecendo cada vez mais inevitável, ainda que muitos desses jogadores que a gente falou
estejam sendo dominantes nos seus times, sejam estrelas da liga de qualquer jeito? Acredito que sim, mas eu acho que é uma meritocracia acima de tudo, né? A gente viu, assim, que a liga não vai favorecer as vitórias, por exemplo, em detrimento de uma performance individual como o Jokic teve nos últimos 2 anos, né? Então, por exemplo, permite com que esses caras sonhem sim, né? Com essa geração, caso, como vocês falaram, como a gente tá falando aqui, né? Caso eles embalem numa série de vitórias importante, ou caso Deus nos livre, o Giannis se machuque, não vejo assim, eu não acho que a liga tem essa ideia de proteger, né? Certas gerações, mas eu acho que esses caras estão prontos sim. E até já aproveito pra puxar, né? Esse tópico para dizer que tem muita gente boa que pode já figurar, que já está na disputa sim, né, dessa geração. Então, os nomes secundários, além de Luka e Giannis, pelo menos no momento, independentemente de idade, de narrativa e tudo mais, falando de números, de impacto na sua equipe, Donovan Mitchell hoje seria o meu terceiro colocado. Também é o terceiro da corrida aqui do oficial da NBA, o Filipão. A gente fez meu terceiro é o Shai Gilgeous-Alexander. Abraço. Que também não é loucura. Mas a gente fez um vídeo, né, Bruno, falando do Cleveland Cavs e do impacto que ele teve imediato na cultura da equipe. E isso, pra mim, que narrativa melhor do que essa, né? Retirar uma equipe que perdeu no play-in no passado pra talvez fazer uma corrida muito forte para classificar, vamos supor, em terceiro ou quarto, uma conferência super competitiva, eu acho que é um excelente caso. Boston também, a gente viu que Boston capengou nas primeiras semanas, agora parece ter reengrenado e o time passa pelas mãos do líder Jason Tatum, que com certeza, dado, né, se Boston fizer uma coisa interessante, ele vai estar na corrida. Ja Morant a mesma coisa, começou muito forte com jogos de 40 pontos, deu uma baqueada agora, mas temporada longa, gente. Né? Vai estar na outra coisa, também. Viu? Sobre essa nova geração, a gente tá vindo de 4 MVPs seguidos por jogadores que não são americanos. E estamos discutindo aqui entre Giannis, que é grego, e Luka Doncic, que é da Eslovênia, né? Então, a gente tá falando mais uma vez de jogadores internacionais. Isso não é um acidente. Não é um acidente que a NBA esteja investindo tanto em mostrar para os americanos e para todo mundo lá no NBA. Parece os jogos do Wembanyama, sabe? Sim, uma liga cada vez mais internacional, mais global, até porque, né? É um esporte muito popular no mundo todo, é um esporte que, diferente, sei lá, não tem uma barreira de compreensão até das regras, como tem com o futebol americano, para fora dos Estados Unidos, é mais fácil entender. Essa tua fala tá me lembrando um pouco o início do documentário do Redeem Team, que tá na Netflix, o Jacobs. Que eles falam exatamente isso, né? Que o basquete mundial alcançou os Estados Unidos, né? Isso falando da Olimpíada de 2004, obviamente, que foi aqui nos Estados Unidos. Total. Talvez a NBA, essa lógica tenha finalmente chegado na NBA, né? Nos times da NBA, né? Só pra falar rapidinho, eu gostei muito desse enfoque. Eu acho que talvez, se a gente falar de só americano, na minha opinião, na minha lista pessoal, o primeiro que figuraria americano nessa lista aí já falei do Donovan Mitchell, acho que talvez o segundo seria o Devin Booker. A gente não pode não mencionar o Devin Booker. Eu acho que a gente merece, com certeza. A gente tem sempre um asterisco quando a gente fala do Phoenix Suns, porque a gente sabe que infelizmente, eles não crescem nos playoffs quando realmente importa. Então, assim, o sucesso deles em temporada regular, a gente faz vista grossa, porque todo ano é a mesma coisa, na hora que importa eles não entregam. Mas o que o Devin Booker tem feito para esse time do Phoenix Suns, contra tudo e contra todos, né? Com problemas com seu dono, problemas seríssimos internos com o DeAndre Ayton também. O que ele tá fazendo em quadra para liderar o time que é líder da Conferência Oeste no momento. E eu tava vendo, né, fazendo a preparação pro bloco dos plus-minus, né, e dos PRs. O Devin Booker é o primeiro plus-minus da liga, o Guilherme Jacobs. Eu fiquei muito chocado com essa informação. É o único time com top 3 defesa e top 3 ataque, viu? E você quer falar em termos de quem causa mais impacto no próprio time, né? Essa estatística é uma das melhores pra isso. E outra, né? Pra falar assim, a gente preza também muito pela evolução, Bruno. Se um cara tá jogando bem esse ano, mas tá pior do que o ano passado, né? Assim, o gostinho, né? O peso que tem no nome dele não é o mesmo como, por exemplo, o Devin Booker, que esse ano se transformou hoje no melhor cara defensivo da liga. O que é um absurdo. Mas é o que os números provam. Então eu acho muito legal essa discussão. Então, acho legal pro ouvinte saber os nomes que, né, além das escolhas óbvias
né, que estão rolando, os caras estão jogando bem. Eu incluiria também Trae Young e DeJounte Murray, o que eles estão fazendo em Atlanta, a crescente que eles estão lá em Atlanta, também é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então, assim, muito legal, cara, muitos nomes bacanas, eu acho que só vai apimentar as discussões daqui mais, sei lá, das próximas semanas, aqui nos próximos meses.